Então aqui eu vou passar para Magali Caldas, que vai falar um pouco dessa dinâmica aqui do shopping da Padre Tico. O Jonathan vai falar aqui dessa praça, conhecida como Ferro de Engomar, né? E a Ana vai complementar falando alguma coisa da relação do Batista Campo com a cabanagem, que ela queria complementar. Obrigada, professora. Bom, estamos aqui no nosso penúltimo ponto. E a ideia de parar aqui nessa praça é da gente entender também esses espaços que a gente está percorrendo no roteiro do Batista Campos, né? Nós percorremos em vários espaços que estão ligados ao lazer, né? Ao uso público, fomos no Horto, a Praça do Batista Campos, as ruas, né? Os equipamentos urbanos que estão presentes nessas ruas, e aqui também na Praça Ferro de Engomar, que tem esse nome por conta do formato triangular, né? Então havia muito, né, utilização desses tipos de ferro, né, no vapor, e aí a praça, né, lembrou esse formato, e aí ficou popularmente conhecido como Ferro de Engomar. Mas aqui a gente tem até um busto do Manuel Teodoro, né, Aciprestes, que foi um político na época da província do Pará, foi um político importante nesse período e acabou tendo, né, um monumento em homenagem a ele. E isso é interessante também da gente ver no bairro do Batista Campos, que a gente vai ver monumentos, nomes das ruas, nomes dos lugares que fazem referência à elite, né, a quem estava construindo a cidade, mas que estava acumulando, né, capital, poder, né, influência, e que também vai fazer parte desse processo que a Ana Paula falou lá na praça, de uma política de apagamento das populações tradicionais, das populações negras escravizadas. Então, ao longo desse percurso, a gente não viu nenhum monumento ou nenhum nome de rua que faz referência, né, às populações tradicionais indígenas, nem às populações negras. Mas elas também fizeram parte dessa construção da cidade, né, principalmente porque foi uma mão de obra, né, escravizada no primeiro momento e extremamente desvalorizada até nos dias atuais. Então a gente consegue perceber andando, né, na cidade de Belém, que a gente tem passou por uma política de apagamento dessas populações no período da Belle Époque, no período colonial e no período da Belle Époque, e que essas políticas acabam sendo continuadas quando a gente deixa de falar sobre essas pessoas, né, esses sujeitos que também fazem a cidade, né? E isso é muito interessante quando a gente fala de Belle Époque. A gente veio falando, né, de muitos lugares nesse roteiro da Batista Campos que foi criado no período da Belle Époque, né? Estávamos no Cemitério da Soledade, que inclusive funcionou durante 30 anos, porque a gente vai ter uma epidemia na época, e isso vai fazer com que o cemitério, né, tenha a sua capacidade máxima atingida, e aí a gente vai conseguir também pensar que alguns momentos históricos vão ser marcos para a expansão da cidade de Belém, como a Ivna falou, que depois do cemitério da Soledade vai ser criado o cemitério de Santa Isabel, né, num lugar que, se a gente pensar naquele período, era um pouco mais afastado, né, que hoje vai ser no bairro do Guamá, que apesar de ter essa característica, digamos assim, de um bairro periférico, é um bairro que está central na cidade, né, que a gente consegue fazer conexões para outros bairros e inclusive para as ilhas de Belém. Então ele também tem uma centralidade na cidade, o bairro do Guamá. E aí a gente vai ter a criação de outros equipamentos urbanos, né, nesse decorrer do tempo. E é interessante que os nossos discursos, sempre que a gente for falar de Belém, que a gente for pensar sobre Belém, que também incluam todos os sujeitos que fazem parte da cidade. Quando a gente fala da Belle Époque, e aí tem um pesquisador chamado Fernando Pinho, que ele fala assim: Belém tem uma coisa que é a saudade belle-époquiana. E toda vez que a gente fala dessa saudade belle-époquiana, a gente está fazendo uma escolha. Será que a gente vai falar só da parte da exploração da borracha na Amazônia, de quanto que Belém estava se mostrando, né, para esse contexto global?
Será que a gente vai falar também das políticas de higienização? A gente vai falar também das políticas do Antônio Lemos, que implementou códigos de postura na cidade e fez com que a gente negasse mais ainda as nossas tradições ribeirinhas, por exemplo. Os códigos de postura do Antônio Lemos previam que a gente não utilizasse mais os recursos hídricos, né, os canais, os igarapés, para o uso cotidiano, que fosse apenas de contemplação. E aí a gente vem passando por uma política que vai cada vez mais retilinizando, né, os igarapés, aterrando os alagados, negando esses usos do espaço que são característicos de populações tradicionais. Isso é uma coisa também que a gente precisa rever nos nossos hábitos mesmo, né? Até para que a gente consiga entender como a cidade de Belém está inserida nesse contexto ambiental, sendo uma cidade, né, bem urbana. E principalmente agora, no contexto da COP, que a gente tem uma outra virada, né? O mundo está se voltando mais uma vez para a cidade de Belém. A gente vai estar recebendo, né, novos equipamentos urbanos. A gente tem ali a construção da Doca, da Tamandaré, né? Então a gente precisa, enquanto população, nos preparar também nos nossos discursos, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, para essa conexão, mais uma vez, com o contexto global, né? E aí, por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente está aqui no bairro de Batista Campos, entendendo esse processo de expansão da cidade de Belém, e entendendo também o uso público desses espaços, e que é importante que a gente tenha. Aqui é uma praça que não tem grade. A Batista Campos também é uma praça que não tem grade. Mas a gente tem percebido que as novas praças que têm surgido em Belém estão sendo gradeadas, né? Isso faz com que haja um cerceamento do uso daquelas praças. E aí, por quê? E uma outra coisa também que é importante da gente pensar quando está fazendo esses roteiros, quando está andando por Belém, quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre a cidade, que Belém está cada vez mais enfrentando problemas de uma metrópole que está inserida no contexto global. Então, a questão da moradia, a gente vai enfrentar, né? A questão do lixo urbano, dos resíduos sólidos, como a gente cuidar. Às vezes a gente passa e fala, não tem uma lixeira para a gente jogar o lixo. Mas se eu que estou produzindo o meu lixo, eu não devo cuidar dele? Né? Então, por que o poder público tem que, destinar recursos financeiros e humanos para que eu possa jogar o lixo, para que eu não jogue o lixo na rua? Como assim? Então, a gente tem que pensar nesse sentido também, né? Dos usos do espaço público, entender qual é a nossa função, o nosso papel. E aí, né, tudo isso, a cidade vai crescendo, a cidade vai se desenvolvendo. E aí, lá na década de 1990, precisamente 1993, a gente tem o surgimento do shopping. O primeiro shopping de Belém, que vai ser aqui, o Pátio Belém, que na época era Iguatemi. Vai ser o primeiro shopping na cidade e vai ser pensado aqui, por ser uma parte central, né, perto da área comercial, e também por estar localizado num bairro de classe média alta. Os shopping centers vão ser pensados no mundo como um espaço coletivo, espaço para as pessoas irem, né, conversarem, comprar, ter uma praça de alimentação. E olha só, o lugar, né? Uma praça que é pública, vai estar dentro de um shopping que é um espaço privado. E aí a gente tem que pensar, né, no shopping center aqui, né, nos shoppings, que o espaço, apesar dele ser vendido com um discurso de coletivo, tudo que tem dentro do shopping é para um indivíduo, né? É a compra, são as propagandas, é tudo pensando para uma pessoa só. Então, se a gente quer espaços para a gente usar coletivamente, esses espaços são públicos e a gente precisa se apropriar deles, utilizando, reivindicando, como lá os amigos da praça, né, falaram para a gente, que eles estão tentando desburocratizar a associação para que chamem mais pessoas e assim seja mais fluido, né, orgânico até
o convívio nas praças, nos espaços públicos. E aí o shopping vai atrair muita gente para, né, enfim, porque vai vender também a ideia de segurança, que às vezes a gente não tem, né? A insegurança em Belém ela é muito forte, muito presente, né, no nosso cotidiano. Isso também é um problema, uma problemática do urbano que está sendo reforçado ainda mais quando a gente está vivenciando esse contexto mais global, né, em Belém. E aí a gente vai ter, então, o shopping atraindo as pessoas para esse espaço fechado e fazendo com que a gente circule um pouquinho menos, né, pela cidade de Belém. E esse, né, o roteiro tem essa ideia de que a gente consiga percorrer esses espaços de forma mais tranquila, né, em grupos, e também conversando, né, sobre esse. Aqui no Ferro de Engomar, a gente tem alguns bares, né, tem aqui o Clandestino, é também uma área que a gente tem muitas residências, muitos prédios também residenciais, e é uma área que a gente vai ter como um setor de passagem, né, muitas vezes, e em determinados períodos do dia, como à noite, aqui nos bares, a gente tem de lazer. E é interessante a gente pensar esses espaços de lazer, aqui, não só no bairro da Batista Campos, mas em Belém, de forma geral. Então eu vou falar rapidamente aqui, né, já que complementando o que a Ana falou, e aí a gente marca, então, essa questão do shopping em si, né, só para fazer um adendo, meu nome é Jonathan, eu sou da licenciatura em Geografia, sou turismólogo e estou fazendo mestrado em Turismo. Para contextualizar também essa questão do shopping, né, é importante ver como isso ele marca a vida da cidade a partir também do nosso urbano e a partir do quê? Dos ônibus da cidade de Belém, inclusive. Porque se vocês podem prestar atenção, inclusive, o ônibus ou ele se divide em Ver-o-Peso ou em Pátio Belém, né? A maioria dos ônibus. Então, o shopping também ele vai fazer essa questão também da cidade. Mas falando também aqui sobre esse casarão bem aqui ao lado, vocês estão vendo, é o Palacete Vitor Maria da Silva. Esse palacete, então, ele surge ali também no século XIX, né? E aí ele trazia, na verdade, por quê? Porque em 2013, né, ele foi vítima de saqueamento, né? A família, né, ela abandonou o casarão e aí houve vários saqueamentos, né? E aí existiam painéis, né, de azulejos franceses que eram únicos e que foram roubados, né, na época, né? Inclusive vocês conseguem ver daqui, né, as platibandas, ali aquela parte onde tem aqueles pequenos buracos ali, eram platibandas muito bonitas, que também foram, né, saqueadas. Aí a gente fala também dessa questão da cidade de Belém, né, enquanto essa questão dessa preservação do patrimônio. E depois, né, na próxima parada que também eu continuo, então, falando um pouquinho mais sobre essa questão dessa urbanização, dessa área daqui. A gente falou bastante da área de lá, e aí eu já falo dessa área mais para cá, tá bom? Só lembrando, eu não sei se a Ana está passando aqui com vocês, só dar aqui rapidinho. Fora a lista que nós temos o abaixo-assinado do Amazônia em Pé. Se vocês puderem assinar, a Ana está aqui com ele, tá bom? E aí ela vai explicar, se vocês forem a procurar ela vai explicar um pouquinho mais sobre o que é esse projeto, como ela já explicou lá no início, né? Ok, vamos lá então. Perdão. Gente, só para falar um pouco também sobre essa relação do Cônego Batista Campos com o movimento da cabanagem. Lá no início do nosso percurso, o Luan chegou a tocar no assunto, né? Mas é importante também a gente frisar que o Cônego Batista Campos, ele faleceu antes da cabanagem em si tomar as ruas, antes do movimento acontecer. Inclusive foi um pouco antes, foi no ano anterior, no final do ano anterior ao ano da cabanagem, né? Que a cabanagem tem o seu início ali na madrugada do dia 7 de janeiro. Então, o Cônego Batista Campos, ele era um articulador desse movimento. É importante a gente ressaltar isso também, porque em muitos registros daquela época sobre a cabanagem, inclusive muitos registros também foram deixados pelas fontes que eram ligadas mesmo ao governo imperial e tudo mais. Então a gente sabe que esses registros não vão ser neutros, né? Eles vão tomar também um lado.
mas que muitos registros colocam que a cabanagem foi um movimento espontâneo, como se também essas pessoas que faziam parte do movimento não tivessem como inteligência para se organizar. Entende? Então, quando a gente fala isso sobre o papel do Batista Campos para o movimento da cabanagem, é muito mesmo um papel de articulador desse movimento. E como essa morte dele também foi um dos pontos para o estopim da cabanagem. Porque a morte do Batista Campos tem um relato, né, que é dito como oficial, que ele estava aparando a barba dele e pegou uma infecção. E mais assim, né, aquelas coisas, dizem que não foi isso, que na verdade ele foi envenenado. Então a gente vai ver também vários tipos de relatos sobre isso, do que aconteceu realmente. Mas é isso, né, essas insatisfações naquele período, elas já eram grandes, já tinham pequenos motins até mesmo, que antecederam a cabanagem, né, e a cabanagem foi realmente uma revolução que ocorreu no nosso país. Uma revolução porque conseguiu chegar ao poder, não foi somente uma revolta. Então isso é muito importante a gente falar, porque a gente vê, por exemplo, nas escolas mesmo, quem estudou sobre a cabanagem na escola? Algumas pessoas estudaram, né? Mas a gente vê que isso é muito necessário estar no currículo das escolas, porque é sobre a nossa história. Apesar de não ser cobrado, por exemplo, na prova do Enem, mas é algo que a gente precisa saber sobre, né? Então é isso, gente. Obrigada.